Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Paula Abreu Moura. A gente está iniciando agora aqui é, a live do dia de hoje. Esse é um espaço do programa integrado da UFRJ para a Educação de Jovens e Adultos, uma ação da extensão universitária que conta com a Faculdade de Letras, o Instituto de Matemática, a Pró-Reitoria de Extensão e é coordenada pela Faculdade de Educação. A gente pensou muito em abrir outros espaços de interlocução. Fui convencida pelos meninos da extensão, que eles ficam muito empolgados com o Instagram, Miguel, Will, Isabela e a Lidiane. E a gente está começando agora esse movimento de socializar um pouquinho algumas coisas com vocês. E dentro desse movimento, a gente fez criou uma série que o nome é Como Me Fiz Professora. Esse é o primeiro momento dessa série e a gente vai estar recebendo aqui para dialogar conosco a professora Flora Prata, que é uma pessoa que trabalha na educação de jovens e adultos, é uma professora que trabalha na educação de jovens e adultos, e mais do que trabalhar na educação de jovens e adultos, na verdade é uma pessoa que ajudou a construir a educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não estou conseguindo aqui chamar a professora Flora, peço que ela, por favor, mande uma solicitação para que eu possa autorizar a entrada dela. Mas, enquanto a Flora está entrando, a gente, nessa caminhada do ser professora, na verdade, nós somos habitados por muitas vozes. A gente não se faz professora num curso de formação. A gente, o tempo inteiro, vai construindo nossa identidade docente a partir da nossa experiência como docente, da nossa experiência como aluno, da nossa experiência como professor, mas também dos processos formativos que fazemos parte. Flora chegou, seja bem-vindo, Flora, nesse espaço. Eu estou fazendo uma pequena Obrigada. introdução de como é esse ser professor, né, e como que muitas vozes nos habitam, porque, na verdade, a gente não se faz professor num curso de formação. A gente vai se constituindo professor, foi até um termo que você usou comigo, né, na conversa que tivemos essa semana, vai forjando a nossa identidade docente ao longo de todo um processo que envolve também a sala de aula. E aí eu queria convidar a Flora para falar um pouquinho sobre esse processo com a gente, como é que foi esse se fazer professora, ou se fazendo, né, se a gente entende que, na verdade, a gente continua nesse processo. E aí eu queria convidar a Flora um pouquinho, depois eu vou citar, gente, o povo do programa, vou falar um pouquinho sobre o programa novamente, tá bom? Porque eu sei que tem um monte de gente entrando aqui agora. Oi, Ana, muito obrigada. Eu queria agradecer a toda a equipe do programa integrado da UFRJ para a Educação de Jovens e Adultos por esse convite, que na verdade não foi um convite, né? Vamos pensar o seguinte: Dia do Professor, dia 15 de outubro, né? Um momento tão desafiador que a gente vive, ser convidada para estar com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória profissional, como eu me constituí professora, é um presente, né? É um presente, é claro que a gente fica. É um presente que a gente às vezes não sabe como lidar muito, como é que eu vou falar sobre essa história, o que vai interessar da minha história para tantas pessoas, mas sem sombra de dúvida é um presente poder estar aqui com você. Você sabe que você é uma amiga querida e mais do que isso, representa para mim, junto com um grupo de pessoas, né, parceiros que eu tive ao longo de toda a minha caminhada. Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigada a todo mundo que acompanha o programa pelo convite. É uma honra e, repito, é um grande presente para mim estar aqui, tá bom? Que bom, para a gente também. Vamos combinar um tempo que eu possa contar um pouco essa história e Sim, sim, você vai. pode. Quando faltar uns 5 minutos, aí eu vou e te aviso. Tá bom? A gente faz uns Tá 15 bom. minutinhos, quando tiver com 15 minutinhos eu te aviso. Para a Então, tá gente bom. poder Então, eu vou continuar. fazer Chegaram algumas assim. perguntas para a gente, eu Ah, vou estar falando um pouco de algumas perguntas que chegaram no nosso Instagram. então, tá certo. Bem, então eu vou contar uma história. Vou me transformar nesse momento numa contadora de história, né? E quando você fez esse convite, me apresentou esse presente, eu acho que a primeira coisa que eu pensei, Ana, foi assim,
como é que essa história começou? Como é que começa essa história do Era uma Vez? Era uma vez uma menina jovem que desejava muito ser professora. Eu acho que a história começando assim seria uma história bem bonita, bem romântica, bem interessante, mas ela não é a minha história, como não é a história de muitas pessoas, né? E aí eu fico pensando também numa discussão que se tem, que é pensar se nós nascemos professores ou se nós nos construímos, nos constituímos enquanto professores, né? E eu não comecei a minha trajetória pensando em ser professora. Na verdade, filha de uma mãe que na década de 60 era uma mulher separada, ela tinha muita preocupação no futuro da sua filha, que era eu. Então, ela determinou que eu teria que ter uma carreira ao final do ensino médio, que hoje nós chamamos de ensino médio. E por ser professora, ela definiu que essa seria a minha carreira. E ela dizia assim para mim: você será uma professora para começar a sua vida profissional. Depois você escolhe seus rumos, né? Então, assim, não era o meu sonho ser professora. Eu não faço parte daquele grupo que diz que ser professor é ser condutor de almas e sonhos, é lapidar diamantes, né? Eu faço parte de um outro grupo, como muitas outras pessoas, que foi pessoas que foram trilhando seu caminho na construção da sua trajetória profissional. E eu fiz o curso normal na escola Carmela Dutra, em Madureira, e logo assim que me formei, eu tive duas experiências profissionais na educação. Aos 18 anos, eu começo a me olhar enquanto professora na Ilha do Governador, sou moradora da ilha. E na primeira escola que eu entrei, aos 18 anos, eu fiquei pouquíssimo tempo. E ao corrigir o caderno de um aluno, a palavra, eu nunca vou esquecer, era marrom. Se você perguntar para mim se marrom termina com M ou com N, eu sempre vou pensar duas vezes. Por quê? Porque por eu ter escrito essa palavra errado, eu fui retirada da escola aos 18 anos de idade. Né? Os pais reclamaram da escola porque eu tinha feito uma grafia errada e ali não era lugar de uma professora que cometia um erro tão grave desse. E eu, assim, meio atordoada, né? Fui para uma segunda escola, e nessa segunda escola, eu já sabendo que eu não podia cometer nenhum erro, né? Atenta demais, redobrando a atenção, eu comecei a observar a relação que se estabelecia entre a escola, entre as famílias e os professores, incluindo eu. E vi uma amiga da minha idade, jovem também, sendo mandada embora porque os pais reclamaram que ela ia sem os cabelos estarem devidamente arrumados, penteados. E aquilo foi um choque para mim. E eu fiquei pensando que a escola não era o meu lugar. E saí da escola e comecei uma vida completamente fora da escola. Eu trabalhei numa empresa grande, numa empresa de renome, com bom salário e tal. E achei que tinha dado conta do que a minha mãe queria. Fiz o curso normal, comecei como professora, mas não deu certo, mais consegui um emprego. Né? Nós somos de um grupo, de uma geração, que ter um emprego seguro é uma coisa muito importante. Né? E eu entrei numa empresa uma empresa pública, né, com bom salário, e a situação estava resolvida. Só que aí começa a minha transformação. Aí eu entro, Ana, e meus amigos que estão aqui me dando o privilégio de ouvir um pouquinho da minha história. Talvez eu tenha entrado no que talvez vocês não conheçam, mas é uma máquina de moldar metal, que se chama forja. A forja é uma máquina, que aquece o metal e vai dando forma, e vai transformando o metal em alguma coisa cuja intenção de quem está trabalhando com a forja vai se realizar. E eu começo a forjar minha profissão de professora. E como é que isso se dá? Ainda trabalhando na empresa, eu entro na universidade pública. Eu fui aluna da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E ali eu começo a fazer meu curso de pedagogia, né? Dando continuidade aos estudos do curso normal. Já que eu estou numa empresa, por que não continuar estudando? Vou fazer pedagogia. E ali o meu caminho virou completamente. Por quê? A universidade, ela transformou a minha vida no que diz respeito a ser o pontapé inicial para que eu me forjasse enquanto professora, né? E
nas três frentes da universidade, isso foi me ajudando no ensino, na pesquisa. Eu participei de grupos de pesquisa, mas assim, eu quero ressaltar para você, até porque você trabalha com a extensão universitária, que foi a minha experiência na extensão, né, como monitora de diversas frentes dentro da pedagogia, em que eu realmente fui olhando a educação por um outro lugar. Eu fiz trabalhos em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Eu me lembro que a gente viajava pelos municípios juntos, trabalhando com os professores, trabalhando com o professor leigo, e eu muito nova ainda sem experiência de professora, mas ajudada por professores da universidade. E ali eu fui olhando e vendo que, gente, não é bem estar nessa empresa aqui que é o meu caminho, né? Junto com isso, a gente tem no estado do Rio de Janeiro, uma coisa que alguns de vocês devem conhecer, que foi um projeto inovador. Eu acho que o que eu vivi, aquele mais impactante para mim, pelo que eu acredito em termos de educação no estado e na cidade do Rio de Janeiro, que foi o Programa Especial de Educação, né? Secretário da Ribeiro, se começa a discutir o Programa Especial de Educação, a construção de CIEPs, uma série de propostas, tem um concurso público e um concurso direcionado para quem queria trabalhar no CIEP, e eu estava numa empresa ganhando bem, mas aí eu já estava completamente envolvida com a questão da educação em função da universidade, do que eu vivia na universidade, e vem aquele convite. Eu me lembro que a prova, eu fiz na UERJ, uma prova onde eu tinha que escrever uma carta para alguém dizendo por que eu queria trabalhar no CIEP, porque eu tinha esse sonho, e eu escrevi o meu sonho, que era entrar na escola, e naquele momento eu acreditava, e eu continuo acreditando, que a gente pode transformar o mundo, né? E buscando essa transformação do mundo, eu passo na prova e abandono a empresa. E a minha mãe, que me mandou para o município, quer dizer, de alguma forma, não para o município, mas para o magistério, preocupada em que eu tivesse, ao término do ensino médio, uma profissão e fosse bem remunerada, eu não fico como professora, entro numa empresa, ganho bem, e aí, de repente, eu me vejo com a possibilidade de ser professora no município, e ela disse assim, não, mas você está muito bem aí. E aí eu disse para ela, não, aquele destino que você apontou para mim é o destino que eu quero. E contrariando, né, as ideias das pessoas na época, você vai sair para trabalhar mais, ganhar menos, vai sofrer, porque ser professor é isso e aquilo, aí vira o jogo diferente, né? Mas eu fui. E aí começa realmente a minha. Eu acho que a realização da minha trajetória profissional, porque eu vou para Maré, eu vou trabalhar no CIEP Ministro Gustavo Capanema, e entrar na Maré, e mais do que isso, entrar no CIEP Ministro Gustavo Capanema, um grupo como eu, que estava entrando na educação naquele momento e acreditando na nossa força de transformação da sociedade, foi extremamente impactante na minha vida. Mudou radicalmente a minha vida. Eu olhava o mundo do lugar de uma jovenzinha, né, de uma família, digamos assim, de classe média, baixa, mas classe média, né, que podia realizar seus sonhos, pensar no futuro, e de repente eu me deparo lá, pegando minhas primeiras turmas, meus grandes desafios. Todo mundo que conhece um pouco da história do CIEP sabe que o começo do CIEP foi um começo desafiador, porque os CIEPs foram encarados em alguns espaços como um lugar onde você tem que caminhar aquele que não dá certo, aquele que está fadado ao fracasso social, então vamos mandar todo mundo que está para ser reprovado, todo mundo que se envolveu com alguma coisa que não é aprovada, e vamos para lá. E assim a minha escola começou, a minha escola está lá até hoje, eu fiquei nessa escola por 15 anos. E ali, tá? Por meio do meu processo de formação em serviço, intermediado pelo meu processo de formação na universidade, eu fui aprendendo a ser professora. Aquela máquina, aquele forno de forja foi ligado, e dali eu não consegui mais sair. Seguir ao resto da minha vida, né? Então, assim, eu trago essas marcas do início da minha trajetória.
E aí, já na escola, eu entro na segunda parte da minha narrativa, eu vivo uma experiência muito interessante, que eu vou para lá como professora, mas as equipes eram todas muito novas. Eu estava fazendo meu curso de pedagogia. Logo depois da minha formatura, teve o único concurso para supervisor educacional e orientador educacional da cidade do Rio de Janeiro, o único, tá? Eu faço esse concurso e passo nesse concurso. E aí, eu, como pedagoga, como supervisora educacional, uma matrícula e na outra como professora, acabo, com pouco tempo na escola, assumindo concomitantemente a tarefa de ser professora, a tarefa de gestão. Seja a gestão do olhar do diretor, porque eu fui diretora da escola, do olhar do diretor adjunto, do olhar do supervisor educacional, do coordenador pedagógico. Eu passei muito tempo tendo um pé na sala de aula, mas assim, com uma dedicação maior e com um olhar mais abrangente para a questão da educação, que é o olhar da gestão. E uma outra coisa, esse olhar da gestão me fazia estar na escola das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta. E atender as demandas nos finais de semana. Não tinha celular, mas já tinha telefone fixo. E O a gente tinha professor que tem isso, né? resolver. Exatamente. Se fosse hoje, já era. Né? O pessoal que está hoje não tem um minuto de tranquilidade. Mas, assim, esse olhar não me permitiu ficar focado só na criança, ficar focado só no aluno da educação de jovens e adultos, ficar focado só na família, só na questão do currículo, me fez ampliar a minha inserção na discussão da educação. Me fez começar a compreender o macro da política educacional, ainda local, que é a escola, mas me fez pensar a criança, a educação das crianças, da pré-escola, aos anos finais do primeiro ciclo do ensino fundamental, que hoje a gente chama de quinto ano. Me fez pensar na educação de jovens e adultos, porque nós tínhamos turmas, sempre tivemos, do antigo projeto de educação juvenil, me fez pensar nas relações que precisam ser estabelecidas com a comunidade, com as lideranças locais, né? E isso, vocês imaginam, como tudo isso foi, digamos assim, entrando nessa constituição de professora, né? Diretor é professor? Para mim, diretor é professor. Tem que ser professor, tem que estar preparado para entrar na sala de aula, para acudir, para orientar, né? Coordenador pedagógico é professor? Claro que é, né? Um supervisor educacional, e eu fui vendo essas nuances da escola e fui crescendo não para ficar maior do que o outro, mas crescendo porque o outro foi entrando dentro de mim, né? Aquelas famílias foram entrando dentro de mim, os desafios que aquelas famílias enfrentavam, os desafios foram entrando dentro de mim. Cada professor que passou pela escola nos 15 anos, e os que ficaram lá, e que tem colega que permanece até hoje lá, eu tenho colega que ainda está, que entrou comigo e continua lá, né? Isso tudo foi entrando dentro de mim. Não foi me fazendo melhor do que essas pessoas, mas foi me incorporando a essas pessoas, incorporando essas pessoas. E eu começo a sentir que eu precisava de um retorno mais direto à sala de aula. Porque eu comecei a perceber que muita coisa que eu falava que a gente devia fazer, que a gente podia fazer, que era necessário fazer, alguns já começavam a dizer assim para mim, não dá, é tudo muito difícil, está tudo muito complicado. Você está falando isso porque você está fora da sala de aula, né? E eu sabia que não podia ser isso, porque eu sempre fiz o exercício, e é o que eu faço até hoje, de tentar me colocar no lugar do outro, de tentar não olhar a realidade da educação só do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de quem está olhando essa história de outro lugar, que é diferente do meu. Mas isso foi muito forte, foi ficando muito forte. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma das minhas matrículas e tirei do horário do dia, porque de dia você está na sala de aula, vem alguém e te pede uma ajuda porque aconteceu um problema na sala de leitura, porque está faltando merenda, porque acontece isso. E eu queria poder, digamos assim, me dedicar mais à questão da sala de aula. E aí vem uma outra transformação. Essa, então, foi assim, me deixou marcas profundas, que foi voltar para a sala de aula com uma turma de educação jovens e adultos. Eu era a
coordenadora pedagógica, a supervisora educacional da escola como um todo, e sempre acompanhei a educação de jovens e adultos. Na minha escola não tinha essa história de diretor do PEJ ou diretor do dia, coordenador do PEJ ou coordenador do dia. Nós sempre estivemos na escola como um todo. Então, a EJA sempre foi a minha casa. Mas foi a minha casa durante muito tempo, fora do pedacinho dessa casa super importante, ou mais importante, que é a sala de aula. E ali, ao voltar para a sala de aula e ao assumir as minhas turmas de educação de jovens e adultos, né, eu mergulho profundamente, tá, nessa modalidade. Muito mais do que eu já vinha mergulhada. E eu digo para vocês que ninguém passa, vocês sabem disso, vocês do programa, que ninguém passa por uma sala de aula de educação de jovens e adultos e sai igual. A gente não consegue. A gente sai completamente diferente dessa ida para a sala de aula. E ali eu começo minhas construções, minhas discussões, meus estudos, minhas pesquisas a respeito de quê? Como é que se dá o processo de aprendizagem da pessoa jovem e adulta? Como é que se dá? Quais são as diferenças? O idoso aprende do mesmo jeito que esse mais jovem? Por que tanta gente jovem está entrando na educação de jovens e adultos? O que está acontecendo? E aí eu começo a mergulhar nessas questões, olhando o currículo e olhando a escola como um todo, né? E é nesse momento que eu começo a virar uma professora meio chatinha. Ana, olha o horário aí, qualquer coisa me diz, tá? Você tem mais 5 minutinhos. Ok. Esse olhar da sala de aula me faz levar as discussões da escola para fora da escola, né? Para as reuniões que a Secretaria de Educação fazia com a gente. Na época, a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos era uma pessoa, para mim, uma referência, que é a professora Vera Lucas, e ela começa nas reuniões, eu questionando isso, eu questiono aquilo e tal. E um belo dia, em dezembro de 1999, não, dezembro de 2000, ela me chama e fala: eu vou sair da coordenação da educação de jovens e adultos e eu quero que você fique no meu lugar. Eu falei: gente, eu nunca tinha saído da escola, minha trajetória toda na escola, minha vida era o CF Gustavo Capanema, era Maré. Não quero isso e tal. E aí ela me deu checkmate, que ela virou e disse assim: você apontava tanta coisa errada que estava acontecendo aqui, agora vem e faz diferente daquilo que estava sendo feito. Traz a escola para dentro da secretaria. E aí, né, gente, não deu para eu dizer não, né? Porque ela falou uma verdade. Se eu estou na escola, estou dizendo que a escola precisa de algumas coisas e que você não está conseguindo trazer essas coisas nesse momento, como é que você diz para mim, vem me ajuda a fazer isso diferente? Eu não vou, né? Vera é uma referência para mim, ela assumiu outra função dentro da secretaria e eu fui para a Secretaria de Educação, que é o período que eu conheço você, né? Num dos encontros do COLE, Congresso de Leitura, que você estava apresentando acho que era dissertação de Dissertação de mestrado. É. E ali você já conhece um pouco a minha trajetória, e alguns aqui talvez já conheçam, né? Eu fui a coordenadora de Educação de Jovens e Adultos de 2001 a dezembro de 2012. Ali eu vou falar agora um resumo que talvez recupere como foi esse comecinho. Quais são minhas sínteses provisórias na luta, seja na escola ou seja na secretaria? Na escola, seja fora da sala de aula ou dentro da sala de aula. Tá? O que eu consigo construir ao longo desse processo de luta? Em primeiro lugar, a força do coletivo. A gente não consegue nenhuma transformação se a gente estiver sozinho. A gente tem que estar junto. A gente tem que se unir. A gente tem que estudar, a gente tem que discutir, a gente tem que quebrar pau, tem que comparar ideias diferentes, mas a gente tem que ter a força do coletivo. E eu consegui a força do coletivo na escola. Nunca fui sozinha na escola. E nunca fui sozinha na Secretaria de Educação. Sempre tive o prazer de trabalhar junto. Trabalhar junto com colegas, trabalhar junto com pais, trabalhar junto com alunos. Saber que eu sozinha ou fulano sozinho, a gente é muito bom, mas a gente não consegue aquilo que a gente deseja, que é realmente lutar por uma transformação. A solidão, ela não nos ajuda nesse sentido. Né? O que eu aprendi lá? Que a gente precisa dar visibilidade à nossa luta. Então, eu acho que um dos ganhos da minha presença na secretaria talvez tenha sido mostrar para as pessoas que a EJA
é uma modalidade que precisa ser respeitada, é direito e que a gente não pode dizer que tem que ficar delegada a um segundo momento, a um segundo plano. Então, eu sempre fui uma pessoa que, com meus companheiros, a gente lutou muito para que a EJA ocupasse dentro da rede pública no município do Rio de Janeiro o lugar que ela ocupa, né? Que ela ocupa. E nós conseguimos muitas coisas juntas, muitas coisas. A EJA que eu vivi na escola e a EJA que a gente conseguiu juntos, né, fazer com que avançasse, apresenta muitas conquistas, muitas vitórias, e ainda não vitórias, e ainda não conquistas que a gente precisa continuar lutando para que a gente alcance, né? Depois, tem um minuto ainda? Ou encerro? Um minutinho. Tem um minutinho. Um minuto só para encerrar, né? Aí vem o meu último desafio. Em 2013, eu recebo um convite de um amigo muito querido, de uma pessoa que é envolvida com a educação, especialmente com a educação pública até a alma, né? Que trilhou o caminho do mundo da política, que viu no espaço do legislativo a possibilidade de levar a sua luta pela educação, a sua luta pela inclusão social, pela igualdade entre as pessoas, o respeito à diversidade. Ele viu na Casa Legislativa essa possibilidade e ele me convidou para que eu pudesse estar junto com ele, é o Jefferson Moura, uma pessoa muito querida, que muitos de vocês devem conhecer. E aí vem o segundo desafio, né? Vamos lá, vamos tentar fazer mais alguma coisa. Aí, gente, desses espaços, escola, eu estou me constituindo enquanto professora, lá no curso normal, na universidade, no CIEP Gustavo Capanema, na Secretaria de Educação, no CIEP Gustavo Capanema sendo diretora ou sendo professora, na SMS sendo coordenadora de igreja. Em todos os lugares eu fui professora. E eu chego à Casa Legislativa sem deixar de ser professora e tento lutar pelas questões que são importantes para a gente na educação. Foram 4 anos de luta muito difíceis, né? Do lado de uma pessoa que foi brava intensivamente buscando conquistas para a educação, mas a gente conseguiu, e eu vou restringir aqui a educação jovens e adultos para encerrar. A gente conseguiu uma lei aprovada, que é a lei, eu não sou boa de números, por isso eu anotei aqui, 5.977 de 2015, que diz que na cidade do Rio de Janeiro a gente tem que ter nos diferentes pontos da cidade, escolas exclusivas de jovens e adultos, que são os SEJAs. Que quando eu saí, nós tínhamos apenas um na Maré, eu acho que hoje, eu não sei, a Ana talvez possa até dar essa informação, mas eu acho que pode ter 1 ou 2, ou seja, nós temos a lei, mas a gente não está conseguindo fazer essa lei, né? Então, assim, eu passo esses 4 anos no Legislativo e saio, e continuo minha trajetória. E aí eu encerro essa minha fala com vocês dizendo o seguinte: a técnica da forja, ela constrói joias com arte também. Eu hoje posso dizer com tranquilidade que eu não sonhava em ser professora. E hoje eu não me vejo sem usar essa parte de mim que é ser professora. Esteja eu aonde estiver. Aonde eu estiver. O meu encantamento de ser professora é a coisa que me move. É a coisa que me faz acreditar que esteja eu aonde estiver, eu vou continuar lutando por aqueles ideais que eu construí na UF, na extensão universitária, né? E que ganharam força no CIEP Gustavo Capanema e que chegam aqui hoje, né? Num momento difícil, de grandes reflexões, de busca de novos rumos, mas sem jamais imaginar a possibilidade de não me ver enquanto uma professora, né? Então, acho que é isso. Eu tentei resumir 35 anos aí muito tempo. Luta, né? E agradeço imensamente. Estou aqui, o que vocês julgarem que seja interessante a gente conversar, a gente vai conversar. Obrigada por vocês me emprestarem esses ouvidos aí e ouvir um pouquinho da minha história. Nós é que agradecemos, Flora. Assim, ter você aqui para a gente é um presente. Além de uma grande amiga, eu sei que eu tenho uma grande parceira na educação, que luta pela educação e que acredita na educação como ferramenta de intervenção desse mundo. Seguindo aqui o nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu me fiz professora, e aí a gente na sequência vai abrir, eu vou me controlar, viu meninos, que eles sabem que eu adoro falar,
Então, mas eu vou me controlar e, assim, na sequência eu pretendo resgatar algumas perguntas que chegaram para a gente aí antes da live e agora durante a live. Então, assim, eu só queria pedir desculpa, eu desativei os comentários aqui, gente, porque senão a gente não vê as pessoas. A professora Flora estava cheia de comentários no rosto dela, então isso acaba prejudicando. Por isso que eu desativei também, eu sou um pouco dispersa, a gente acaba fazendo o movimento de ficar olhando ali e se perde na nossa fala. Então, assim como Flora, eu também fiz o curso normal e quando você falava, Flora, me passava assim um filme na cabeça, porque eu fiz o curso normal na Ilha do Governador, no Prefeito Mendes de Moraes, no Colégio Prefeito Mendes de Moraes. Eu não morava na ilha, eu morava numa ilha vizinha à Ilha do Governador. Eu morava numa pequena ilha, onde só tinham 8 famílias, que era uma ilha militar. E ali eu cresci, só saí de lá com 18 anos. Desde pequenininha eu morei naquela ilha e para a gente chegar no Mendes de Moraes, a gente tinha todo um processo, que era uma viagem de lancha, depois dessa viagem de lancha tinha um percurso que era dentro dos quartéis, que era um percurso de 2 quilômetros, onde não tinha ônibus, não tinha acesso a ônibus, para depois chegar no Bananal, pegar o ônibus que levaria a gente até o outro bairro que ficava o Mendes de Moraes. Então, para mim, estudar sempre foi um desafio muito grande. Mesmo assim, com 17 anos eu fecho o curso normal, tenho lá o diploma na mão de professora e por uma intervenção de uma aluna da UERJ, que resolveu fazer o movimento, que hoje é professora universitária, resolveu fazer o movimento de voltar ao colégio onde se formou, para falar para as pessoas da possibilidade daquelas pessoas que estavam ali na escola pública fazerem um curso superior. E aí, quando ela faz isso, eu olho para uma amiga minha amiga, vamos lá tentar fazer. Eu falei, gente, não vai conseguir. Ah, não, vamos tentar. E aí a gente foi para a UERJ, fez lá o pedido de isenção, eu fui fazer pedagogia, e a minha amiga Rose, na época, foi fazer letras. E a gente começa ali todo um processo, dando continuidade, né, ao processo formativo. Para mim, naquele primeiro ano, foi um ano ainda muito difícil, que eu continuava morando na ilha, então eu tinha todo um deslocamento que era muito complicado, eu tinha que dormir fora da minha casa para poder conseguir assistir a aula na faculdade, e depois eu tinha que voltar para minha casa e de noite sair novamente, porque não dava para dormir em casa por causa do horário das lanchas. Então tinha toda uma rotina que não fazia parte da nossa rotina por opção, mas é por conta do local onde nós vivíamos, que nos obrigava a fazer todo o movimento de ter que abrir mão da nossa casa em determinado momento. No meu caso, né, eu tive que abrir mão da minha casa e dormir na casa de uma outra pessoa para conseguir fazer a faculdade, porque senão eu não conseguiria fazer o curso de graduação. E no curso de graduação foi muito interessante, porque quem já fez o curso normal sabe que, em grande maioria, qualquer curso de formação de professores, em grande maioria tem toda uma trajetória voltada para a criança, toda uma discussão em torno da criança. E no meu terceiro período de faculdade, eles abriram uma bolsa de extensão, e aí eles convidaram os alunos a participar. E aí eu fui toda serelepe para participar da extensão universitária da UERJ. Encontrei a professora Edmia Salgado, professor Paulo Correia, professora Berta Borges. E aí eu toda animada, né, para participar, e eles viram para mim e falam, é de alfabetização. Aí eu fiquei mais animada ainda. Aí eles falam de jovens e adultos. E aí eu peguei e falei assim, saí do curso normal agora, métodos e técnicas de alfabetização fresquinho na cabeça, estou fazendo pedagogia, tá tudo certo. E aí eu vou para a sala de aula, só que a sala de aula era um container. Era dentro da Constituição, dentro da refinaria de Manguinhos, na verdade, e era um container enorme de ferro. E quando eu chego lá naquela sala de aula, eu me deparo com aqueles operários. Eles olham para a minha cara, e eu olho para a cara deles, e o aluno pergunta assim, primeira pergunta que o aluno me fez, professora, quanto tempo eu demoro para aprender a ler e escrever? Eu, na época, tinha 18 anos, ia fazer 19. Eu só olhava para aquele homem e pensava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aqui não vai rolar o método Bizi-Bizi. Porque eu saindo do curso normal, a gente tinha o método Bizi-Bizi, que era um bichinho que se encontrava com outro bichinho e juntava o sonzinho de um e o sonzinho de outro. E eu só olhava para eles e falava assim, Jesus Cristo, aqui não vai rolar Bizi-Bizi. E aí foi onde eu tive meu primeiro encontro com Freire. Nesse momento eu tenho o meu primeiro encontro com Freire, e não a partir de Freire. Naquele momento eu começo a procurar, e eu acho que o professor tem muito disso, né? Tem muito esse negócio de, quando a gente se vê em alguma situação, a gente busca.
E mesmo quando a gente não se vê, a gente está sempre buscando. E aí eu vou e é, faço o movimento de encontrar o livro, o que é o método Paulo Freire de Carlos Rodrigues Brandão, que sintetiza ali um pouco da experiência de Angicos. E aquele, eu usava aquilo ali como uma tábua de salvação. Falei, bom, minha vida agora está resolvida. O desespero enorme para conseguir dar conta daquele negócio. E em sala de aula, imagina, eu era uma menina, eu tinha 19 anos. Pouca coisa sabia da vida, porque fui criada reclusa numa ilha, e pouca coisa sabia da docência. E por isso que eu falo assim, a gente vai se constituindo em diferentes momentos, de diferentes formas, com diferentes vozes, com diferentes pessoas que nos habitam, seja no nosso papel de aluno, seja no nosso papel de professor. E na minha segunda experiência foi com criança, e por incrível que pareça, não me senti mais confortável. Eu lembro que assim, eu tinha acabado de ler Professora Cintia Não, aquela leitura rasa do aluno de graduação que muitas vezes está iniciando o curso, e aí um menino vira e fala assim, tia, aí eu falei, não, Leone, você não pode me chamar de tia, que eu não sou irmã da sua mãe. Aí ele, dona? Aí eu falei, não, não sou dona nem do meu apartamento. Aí eu paro e falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa criança? Que tem isso também, né? Ser professor é errar. Ser professor é escrever marrom com N. Ser professor é errar de diferentes formas, é falar uma coisa e acabar, falar assim, meu Deus do céu, para que eu fui falar aquilo? Não precisava ter chegado naquele ponto. Então, assim, depois disso eu vou trabalhar com os meninos no Morro do Borel também, e são meninos adolescentes, em sua maioria do tráfico de drogas. Meninos que eu olhava para eles, quando eu trabalhava com crianças, um menino de 7 anos, o Leone, vira para mim e fala assim, aí, professora, quanto é que a senhora ganha? Aí eu falei, Leone, meu filho, você não vai pagar o meu salário, então você não precisa saber qual o valor do meu salário. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem, tia, não quer falar, não fala, mas eu vou falar o meu e a senhora vai ver que eu ganho mais do que a senhora. E eu só fico, ó, de olho. Ele era olheiro. Ele era uma criança de 7 anos. Mas ele ficava lá na porta, quando ele via a movimentação de policiais, ele saía correndo para avisar. Uma criança correndo é uma criança correndo, que não chama muita atenção. E aí, aquele diálogo com Leone foi um dos diálogos que me marcou enquanto professora. Alguém perguntou assim, qual a experiência marcante, né? São várias, mas essa foi uma emblemática, porque foi logo no iníciozinho da minha carreira de docente. Eu falei para ele, Leone, sabe qual é a diferença entre eu e você, filho? Se eu chegar ali na São Gabriel, ou se eu chegar na São Miguel, e uma bala me pegar, é uma bala perdida. Agora, filho, para que você precisa de dinheiro se você não consegue pisar no asfalto? Se você vai ser pego, a primeira oportunidade que você pisar no asfalto, você vai ser pego. Então, assim, ali no Borel, eu tive a oportunidade de conviver com vários meninos que me ensinaram muitas coisas. Me ensinaram muito da dureza da vida, me ensinaram muito a respeitar o outro e me ensinaram muito a ser professora. Eu acho que nós que somos professoras tem uma coisa que, assim, a gente em sala de aula, a gente aprende muito do ser humano, de lidar com o humano, mas a gente também aprende muito do ser professora. Uma coisa que a gente faz uma vez que a gente fala, pô, para esse grupo pelo menos não foi legal, não dá para tentar de novo. Outra coisa que a gente fala, pô, deu super certo, esse é o caminho. E a gente vai fazendo essas movimentações. E aí, eu trabalhei depois, logo na sequência, fui para a Construção Civil, entrei em várias obras da Construção Civil, era a verdadeira peã. Porque peão é justamente a analogia àquele brinquedo que você puxa a corda e ele gira, e ele vai girando. E eu fazia isso. Eu girava o Rio de Janeiro inteiro pela Construção Civil, alfabetizando o operário. E naquele espaço da Construção Civil, eu aprendi muito. Aprendi muito com os meus alunos, eles eram os meus grandes professores. Eu chegava em casa e eu contava, e assim, sabe aquela coisa quando você vai no cinema e vê um filme, e que você quer chegar em casa e quer contar, e quer falar os detalhes do filme? Eu fazia isso todo final de aula. Eu ia para casa e sentava e ficava falando, eu lembro que minha irmã falava assim, nossa senhora, você tinha que pagar esses homens para você ser professora deles, você tinha que receber, não. Porque tu chega tão empolgada que você tinha que pagar. E aí eu me lembro da Cláudia falando isso, e ao mesmo tempo me lembro assim, hoje eu fiz uma postagem no Face que eu boto um pouco dos rostos desses alunos. E ainda hoje na universidade, como é que esses alunos me ensinam? Não me ensinam só a fazer uma live no Instagram, não, viu?
Isadela e Miguel, me ensina outras coisas também. Então, assim, como que a gente vai aprendendo diariamente em sala de aula? Paulo Freire tem, num livro, no Pedagogia da Autonomia, que ele fala que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Mas o quanto que a gente vai aprendendo de tantas coisas em sala de aula, o quanto que a gente vai aprendendo com os nossos alunos. Eu lembro que, assim, eu tive um aluno que ele o João de Deus. O João de Deus, ele era um. O pessoal chamava ele de pata de coelho. Pata de coelho na obra é aquela pessoa que bota o polegar porque não sabe assinar. E aí o pessoal chamava ele de pata de coelho. E o engenheiro falou, professora, a senhora precisa trazer o João de Deus, como é que tem uma escola aqui dentro e ele que é o maior pata de coelho da escola não vai vir estudar? E aí eu fiz o movimento de chegar mais cedo, botar o capacete, fui lá e fui chamar o João de Deus para estudar. João de Deus muito resistente no começo, vira para mim e fala assim, não, professora, tudo bem, amanhã semana que vem, eu vou começar semana que vem. Eu falei, tá bom então. E aí na segunda ele foi, assistiu a aula, e a gente que dá aula para ele já sabe que a gente fica sempre muito receosa quando chega um aluno novo, no sentido de que ele precisa continuar. A gente sempre faz movimento de tentativa de ele precisa continuar, ele precisa dar continuidade a esse processo e nós precisamos garantir isso. E aí o que aconteceu? O João de Deus na terça não foi. Aí eu falei, perdi o aluno. Na quarta, o João de Deus chega na porta da escola e fala, professora, eu queria falar com a senhora. Aí eu falei, pode entrar, pode falar. Ele, não, 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 eu quero que todo mundo ouça. Aí eu falei, ferrou, né? Vai me expor. Pronto. Aí ele vai, bota a mão. Aí eu falei, gente, João de Deus quer falar com a turma. Ele bota a mão no peito e fala, né? Professora, me desculpe se a sua aula faltei, mas eu fui à reunião de Jesus, o Rei dos Reis. Eu busco Jesus de dia, toda hora, todo mês. Aceite a explicação e também a salvação de Jesus, o Rei dos Reis. Aquele aluno que era chamado de pata de coelho, ele sabia sobre métrica, ele sabia sobre rima, sobre versificação. Ele trazia uma série de conhecimentos que não eram só conhecimentos do mundo de um modo geral, eram conhecimentos da palavra. Se me pedissem para fazer um verso, provavelmente sairia aquele, sou pequenininha do tamanho de um botão. Mas quando ele faz isso, eu falo, não, como assim você? Aí ele pegou e falou assim, não, professor, eu sou repentista. E aí eu descobri que tinha um outro repentista em sala de aula. E esse outro repentista pegou e mandou um desafio para ele. E aí ele respondeu ao desafio. E aqueles homens que ali no canteiro de obra lutavam para garantir o direito à educação, estavam ali naquele espaço comigo fazendo esse movimento de brincar com as palavras, de jogar com as palavras e jogar palavras com extremos significados, palavras com sentido, palavras que convidavam o outro a responder, a dialogar com ele. Então, a sala de aula da Construção Civil, para mim, foi um espaço muito potente. Assim como a sala da universidade hoje é um espaço muito potente. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, o espanto dos alunos quando entram numa sala de aula do estágio supervisionado, que entram numa sala de aula de educação de jovens e adultos. O impacto que eles têm me lembra muito o impacto que eu tive como aluna, como professora que entrou na primeira vez em sala de aula de jovens e adultos. Assim, quando eles chegam contando um pouco como é que foi esse primeiro dia, isso me enche de alegria, porque assim eu consigo ver ali experiências, a partir do que eles trazem, eu consigo ver, bom, é por aqui que eu tenho que ir com a matéria, é por aqui que eu tenho que trazer as reflexões, é aqui que eu entro com fulano, aqui que eu trago essa teoria, aqui que eu trago outra. Então, assim, esse dia a dia de sala de aula, essas conversas que a gente tem nos alimentam. E aí, Flora, eu finalizo aqui para a gente poder abrir para as perguntas, para você poder falar mais um pouquinho também, dizendo o seguinte, aquilo que você falou é verdade, assim, a docência, ela é formada por muitas vozes, por muitas mãos, por muita luta. A gente não se faz professor sozinho. A gente se faz professor no coletivo. E como que o encontro com Flora, por exemplo, que foi um momento do Congresso de Leitura do Brasil, que ela me conheceu naquele momento, apresentando a minha dissertação de mestrado, e depois ela fez alguns convites para que eu pudesse participar da formação
dos professores do município, como que aquelas formações foram importantes para a minha formação como professora. Ao mesmo tempo que eu estava ali com aqueles professores, eu aprendia também com a experiência deles, com as reflexões que eles traziam, me aproximava, me reaproximava, assim como eu me aproximei também muito da educação popular, quando eu trabalhava com a formação de educadores populares em Nova Iguaçu e em Duque de Caxias. Eram sábados inteiros que nós passávamos lá, com cento e poucas pessoas em sala de aula, cento e poucos educadores, e que a gente passava o dia inteiro lá, conversando, fazendo formação. Era um espaço de extrema riqueza. Era um espaço onde eu via lá professoras lutando para poder conseguir garantir a existência da sua sala de aula, professoras lutando para garantir o direito à educação de muitos sujeitos da IJA. Eu sei que assim, nossas histórias têm muitas outras nuances, mas eu acho que é importante a gente poder. A gente tem só mais 15 minutinhos. Antes que a live seja derrubada. Então, assim, acho importante a gente abrir para que a gente possa ouvir um pouco o que as pessoas estão trazendo, mas aí, Flora, eu já vou trazer para você, enquanto eu olho aqui as perguntas, já vou trazer para você uma pergunta que chegou ontem. Eu não me lembro agora, eu lembro que eu recebi pergunta do Cadu, da Cacá, da Willy, mas eu não me lembro exatamente de quem foi essa que pergunta para a gente uma experiência marcante. Uma experiência marcante nesse ser professora. Eu vou abrir aqui para os comentários e para as perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade, Flora. Eu não sei se está chegando até aí, mas os cachorros da minha rua resolveram latir, tá? Tá perturbando aí? Não, dá para ouvir ao longe. Mas faz parte, né? Esse movimento da gente estar fazendo isso de casa faz parte. Momento marcante, Ana e os colegas que perguntaram para mim. Não é da boca para fora, não. Mas, assim, foram tantos momentos que eu não consigo dizer para você se um foi mais ou mais marcante que o outro, porque a minha trajetória ela foi marcante. O meu mergulho na educação ele foi o tempo inteiro marcante. Eu nunca... a rotina, o cotidiano, ele sempre foi ofuscado pelo inusitado, pelo novo, pela tentativa de fazer diferente. Então, assim, eu não vou destacar um momento marcante, mas como você falou da questão da formação, eu acredito muito, muito, muito na necessidade da gente estar estudando, da gente estar junto estudando. Eu entrei na rede pública municipal assim, dentro do ICEPS, a gente estudava muito. A gente estudava a partir da nossa vida, da nossa realidade na sala de aula, buscando na interface, nas discussões, nas pesquisas, no que já haviam construído de teoria, como é que a gente lia aquilo que a gente estava vivendo. Então, sempre o estudo fez parte do meu ofício de professor. Sempre. Até hoje. Eu não consigo ver um professor que não gosta de estudar, que não gosta de entender o que está acontecendo na sua realidade, na sua escola, na sua sala de aula. Então, eu vou talvez fazer um destaque. Por acreditar muito nessa questão da importância da gente estar estudando, eu acho que uma marca que eu posso dizer que ficou do período que eu estive na educação de jovens e adultos na coordenação, foi que nós estudamos todos muito juntos, né? Então, nós sempre tivemos muitas ações de formação em serviço, sempre estudamos muito. E, assim, um momento marcante foi que a primeira especialização que aconteceu para professores de educação de jovens e adultos na cidade do Rio de Janeiro, para a rede pública, aconteceu no período que eu estava lá. Nós conseguimos pagar 100%, na época ainda, as universidades públicas não ofereciam especialização em EJA, não ofereciam. E aí nós conseguimos um recurso, e com esse recurso nós fizemos junto com uma universidade privada, né, com professores das universidades públicas ajudando, mas nós construímos um curso de especialização e a formatura da primeira turma, que eram 2 turmas de 40 alunos. 80 professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro fizeram uma especialização, com carga horária prevista em lei, tem o seu certificado, resultado de uma ação de formação em serviço que a gente conseguiu conquistar. Então, eu diria que o dia desta formatura foi um dia que eu
vibrei muito, porque ali eu estava com 80 colegas que teriam muito mais condição, além do que eles já tinham, de levar avante uma educação de jovens e adultos adequada às necessidades dos nossos alunos. E aí foi interessante, até lembrei disso, porque a Ana, pedindo para falar sobre o meu currículo, alguém colocou especialista em EJA, né? Aí eu falei assim, Ana, eu não sou especialista em EJA. Eu fiz uma série de estudos, eu fiz o meu mestrado, fiz especializações, mas eu não fiz especialização em educação de jovens e adultos. Quem sabe entre numa turma de vocês. Mas tenho a honra de dizer que muitos colegas da rede pública fizeram e que um pouquinho da labuta para que eles fizessem eu pude contribuir. Então, talvez eu hoje, né, estando com um grupo de educadores de educação de jovens e adultos, no dia do professor, diga que esse foi um momento marcante. Estar numa formatura de 80 professores da rede pública municipal, todos especialistas em EJA, para mim foi algo inesquecível. Eu insisto no que eu falei para você quando você me respondeu dessa forma. Eu conheço poucas pessoas que sejam tão especialistas em EJA como você, mesmo que você não tenha esse diploma. Porque eu acho que tem algumas questões. É claro que nesse momento eu entendo a sua preocupação, no momento em que as pessoas estão dizendo que tem coisas que não tem, quando a gente tem ministro dizendo que é doutor, que é mestre, eu entendo perfeitamente a sua preocupação. Mas reivindico também para você o título de uma pessoa que é muito especialista nessa área de educação de jovens e adultos. E aí, assim, eu acho que... Oi. Um comentáriozinho que não tem jeito que a gente dispersa. Meu olho bateu aqui nos comentários e eu estou vendo colegas do PEJA, como o Celso, que está aqui, querido professor. Eu estou vendo colegas do CIEP, Gustavo Capanema na Maré, a Ana Lúcia Coutinho. Assim, uma honra estar com vocês aqui. Tudo que nós fizemos juntos é expressão da força do trabalho coletivo, com certeza. Vai, Ana, e assim, tem isso também, nesses reencontros na educação, eu sempre falo para os meninos, não aprontem. Não aprontem, porque esse mundo da educação a gente sempre esbarra nas pessoas. A gente tem que sair muito bem dos lugares, porque a gente está sempre esbarrando nas pessoas. E aí, assim, você tocou numa questão que eu ontem estava numa banca e que eu estava justamente falando sobre isso também. Como que a gente, por ser professor, tem que se entender como pesquisador, né? A gente nunca vai poder parar de estudar. Eu lembro que, muito pequenininho, um sobrinho meu perguntou, né, tia, você ainda tem muito para estudar? Aí eu falei, sempre. Aí ele, cruz credo. E aí, assim, a gente entender que ser professor é estudar sempre. Ser professor o tempo inteiro está nesse processo formativo. Porque o mundo não é, o mundo está sendo. E se o mundo está sendo, nós, como professores, também estamos nos constituindo. Nós, como professores, nunca vamos estar prontos. Nós, como professores, vamos sempre estar fazendo parte desse inacabamento que o Freire tanto reivindica. Inacabamento também que nos possibilita entender o nosso papel de intervenção nesse mundo. Tem uma pergunta que alguém colocou aqui, agora não me lembro quem. Desculpa, gente, eu sou péssima com isso. Mas é que se eu ficar mexendo nesse negócio aqui, eu morro de medo de roubar a live, que eu ainda não estou muito alfabetizada nesse negócio, não. Então, assim, alguém fez uma pergunta, né? Qual é a dica para quem vai iniciar na educação? Eu acho que tem algumas questões que a gente já começou a apontar aqui na nossa fala, né? A necessidade de o tempo inteiro estar se formando, a necessidade de se entender sempre como inacabado, nunca como pronto, como uma pessoa que tem sempre que estar se constituindo e, acima de tudo, uma pessoa que tem que estar muito cheia de sensibilidade para entender o que é essa sala de aula. Quer falar um pouquinho, Flora, sobre isso? Eu acho que você trouxe informações, assim, coisas muito importantes sobre o que é necessário para a gente continuar. Agora, eu acho também que a gente tem que pensar, Ana, que às vezes a gente não toca muito nesse assunto, que nem todo mundo vê na profissão, na medida em que tem a experiência de estar na sala de aula, na escola estudar, como o seu caminho. Porque o fato de você ter escolhido uma profissão, como eu, né? Eu não cheguei lá por uma forçação de barra da minha família e depois não vi que era o meu caminho. Quando a gente percebe que não é o nosso caminho, a gente tem que buscar o caminho porque a gente tem que ser feliz.
Sim. A profissão da gente, ela tem que estar carregada de felicidade. E felicidade não é tudo funcionar direitinho do jeito que eu quero, mas a felicidade está em ver sentido naquilo que você está fazendo. E eu vou mais longe, Flora. Prazer na sua luta. Fala. A Marisa me chamou para fazer a abertura da semana de licenciatura de matemática alguns anos atrás, ela quase me matou, porque eu cheguei e falei assim, gente, olha só, se alguém aqui está com dúvida de que você quer ser professor ou não, procura outra coisa para fazer. Sabe por quê? Se você for mal num computador, se você trabalha com computação, você for mal, você vai estragar uma máquina. Se você for ruim na música, você vai estragar um instrumento. Que é um crime, né, Fred? Se o Fred estiver assistindo, é um crime. Mas, assim, se você não for feliz na sua profissão, você vai tornar muitas pessoas infelizes, porque a gente em sala de aula, a gente está lidando com humano, a gente está lidando com gente, e lidar com gente é difícil pra caramba. Tem dias que as pessoas chegam e você olha e pensa assim, se eu der bom dia, ela fala, vai gritar bom dia à sua mãe. Que você vê que a pessoa está uma pilha de nervos. E tem dias que está tudo muito tranquilo. E de repente uma pequena coisa já é motivo para não ter mais harmonia. Então eu acho que a gente, quando está lidando com a docência, a gente nunca pode perder de vista isso. O que está ali na nossa frente não são números. As pessoas que estão ali não são público-alvo. As pessoas são sujeitos. Sujeitos que precisam ser respeitados. Eu implico muito, viu, gente, com todo mundo que escreve público-alvo, porque eu acho que isso é uma linguagem de mercado, isso não é uma linguagem da educação. A gente está trabalhando com sujeitos, sujeitos encarnados, que ri, que chora, que sofrem. E a gente precisa entender esses sujeitos como sujeitos que estão ali se construindo também. Na educação de jovens e adultos mais ainda. Porque a educação de jovens e adultos está lidando com pessoas que já tiveram o direito à educação negado muitas vezes. Nós não podemos ser instrumentos de negação do direito à educação. Não podemos, mais uma vez, servir como instrumento de negação. Então, Flora, só temos mais 2 minutinhos. Se você quiser falar mais alguma coisinha, eu já vou encerrando aqui, porque senão a gente vai cair no meio da nossa fala. Gratidão a vocês pelo convite. Gratidão ao arquiteto divino, ou que cada um resolver denominar, pela possibilidade que eu tive e tenho de atuar como professora. Né? Eu sou muito feliz, sempre fui, em todos os espaços em que eu estive lutando pela educação, pela garantia da educação para todas as pessoas, independente de idade, independente de cor, de credo, de qualquer coisa. Essa é a minha luta. Se um dia você estiver do meu lado, você acreditar nessa luta, a gente vai lutar junto. Se um dia você estiver do meu lado e não acreditar nela, né, o Celso falou que a profissão de professor se inicia e se perpetua na sua prática de vida. E é verdade. Se você não tem essa prática, se você não acredita no poder de transformação da educação e que educar é um ato político, você vai acabar tendo que se afastar de mim, porque eu vou continuar nessa luta. Vou continuar sempre, porque eu sou professora, amo ser professora, e essa é a minha forma de fazer, que eu considero a verdadeira política que a gente tem para desenvolver aí nos nossos dias que tem pela frente. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal do programa. Bom, agradecer você, Flora, por compartilhar um pouco da sua história com a gente, agradecer os meninos que batalharam muito, assim, eu fico muito nervosa quando eu tomo uma experiência nova e toda hora eu mando mensagem, olha, eu não estou conseguindo encontrar o mais, olha, eu não estou conseguindo convidar, não sei o quê, e eles foram muito pacientes, fizeram tutorial, fizeram grupos, então, assim, agradecer muito aos meninos que constroem o programa cotidianamente, agradecer em especial a equipe que está responsável pelo Instagram, a Isabela, o Miguel, a Willy, a Lidiane, e dizer que assim, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. A profissão docente pressupõe necessariamente o coletivo. Não podemos esquecer nunca disso. Essa foi a primeira de uma série de lives de Como Me Fiz Professora. Na próxima segunda quinta-feira do mês de novembro, nós vamos estar fazendo segunda e convido vocês a estar com a gente. Nós vamos estar divulgando aqui nesse canal. Um abraço a todos. Tchau, Flora. Obrigada, beijo. Beijo. Beijo para todos. Feliz Dia do Professor. Feliz Dia do Professor.